O clima nos bastidores do Corinthians está pegando fogo e a janela de transferências promete agitar bastante. Já tem jogador dizendo que recebeu proposta, outros falando que tem vontade de sair, e ainda tem aquele papo de bastidor que sempre esquenta mais do que geladeira de vestiário em dia de jogo. Começando pelo Garro, ele mesmo já deixou claro internamente que tem uma proposta na mesa, mas ainda precisa formalizar direitinho. O Coronado também teria uma oferta vinda da Arábia. E o Yuri, apesar da lesão, também já manifestou vontade de sair. Mas será que alguém realmente vai deixar o clube nessa janela? E para aumentar a temperatura surgiu esse papo de que o Besiktas estaria de olho no Memphis. A conversa é que ofereceria um caminhão de dinheiro tipo 5 milhões por mês. E aí vale a pena manter um cara que já deu certo, já tem identificação com a torcida, ou é melhor liberar logo e aliviar a folha? Porque vamos falar a real, o Memphis virou um símbolo recente. Canta, faz gol, dança, já virou praticamente embaixador da Fiel. Quando ele estreou era faixa na cabeça para todo lado, criança, idoso, adulto, todo mundo vibrando. Só que manter esse cara não é barato. O custo mensal dele é astronômico. Se o patrocinador bancar metade, ainda é uma grana pesada. Mas se a gente comparar com o Coronado, que ganha 2 milhões e pouco e não entregou nada, o Memphis parece até barato. A verdade é que tem jogador que é aposta e tem jogador que já é realidade. E o Memphis já é realidade. A dúvida é se vale manter esse investimento ou usar esse dinheiro para trazer mais peças. E olha se for para liberar alguém melhor. Mandar o Coronado, né? Porque nos treinos todo mundo fala que ele é craque, que é gente boa, é engraçado, mas na hora do jogo some. Parece aquele jogador de videogame que só joga no modo treino. Se o Besiktas quiser mesmo, leva o Coronado com lacinho. Agora falando de outros nomes, o Yuri. Ele tem vontade de sair, isso é claro. Só que a lesão segurou essa movimentação. Se ele realmente se recuperar em julho, ainda tem janela aberta até setembro. Mas convenhamos, se era para sair, já teria saído no começo do ano. A lesão nesse caso acabou sendo benéfica pro Corinthians. Pode parecer estranho dizer isso, mas deu uma travada nas conversas de venda e segurou o cara por mais tempo. Todo mundo queria falar isso, mas ninguém tinha coragem. No fim das contas foi isso, a lesão segurou o Yuri e deu uma sobrevida ao time. E falando em lesão, recuperação, janela europeia. A melhor época de venda é agora, no meio do ano. Se o Yuri não sair agora, é provável que fique até o ano que vem. Mas tem gente dizendo que ele quer jogar na Premier League, então se pintar uma proposta gorda tipo 25 milhões de euros, aí fica difícil segurar. Mesmo que o Corinthians só tenha metade do passe dele. Foi um erro antigo na negociação. Aliás, quantas negociações ruins o Corinthians já fez com jovens Robert, Renan, Pedro da Queiroz. Tudo mal resolvido. O clube continua colhendo os frutos dessas escolhas. Só que tem um detalhe importante, o Yuri está confortável. Mora perto da família, tem filha pequena, está em casa praticamente. Isso pesa na hora de decidir mudar de país. Não é só questão de dinheiro ou de carreira, tem o lado pessoal também. Então, enquanto ele se recupera e não chega uma proposta irrecusável, a tendência é que ele continue por aqui. E sinceramente o clube não pode reclamar disso. Rapaz, a verdade é que o Corinthians está naquele momento que qualquer coisinha pode virar uma bomba relógio. Porque você olha ali pro elenco e fala, tem jogador que é bom, tem jogador que rende, mas também tem muito nome, caro salário absurdo e gente que parece que tá ali só esperando a chance de meter o pé. E nesse meio todo o torcedor fica como? No escuro. A diretoria não abre nada, os empresários falam uma coisa, os caras postam outra nas redes, e a gente fica ligando os pontos. Mas vamos continuar aqui destrinchando isso. Sobre o Memphis, a sensação que eu tenho é que ele mesmo tá dividido. Porque o cara chegou, fez um barulho danado, foi abraçado pela torcida, virou música, virou ídolo em tempo recorde. Mas ao mesmo tempo o cara olha o cenário, vê que tem proposta lá fora, salário alto, vitrine internacional e começa a pesar. Porque, irmão, por mais que tenha carinho que a torcida cante o nome, tem jogador que pensa com o bolso, com a carreira. E aí quando pinta uma proposta do Besiktas com 5 milhões por mês, é difícil segurar. Ainda mais com euro alto, família, para cuidar, futuro para pensar. Só que tem o outro lado também, o Corinthians abraçou ele. Isso mexe com o jogador. O cara não é burro. Ele sabe que ele já está estabelecido, já tem moral, já virou uma referência.
Não é igual ir para fora, chegar do zero, disputar espaço. E fora que o Corinthians, mesmo com tudo isso que a gente fala de bagunça, crise, salário atrasado, ainda é vitrine. É pressão, claro, mas também é chance de escrever história. O Memphis sair agora seria abandonar o projeto antes do ápice. E será que ele quer isso agora sobre o Yuri Alberto? Sinceramente, essa lesão mudou tudo. Porque antes dela o caminho estava traçado, proposta vindo, empresários acelerando, ele querendo sair, torcida dividida. Mas aí veio a lesão e virou tudo, de cabeça para baixo. O cara não pode ser negociado lesionado, isso é básico. E aí o Corinthians, que ia perder um jogador, agora segura ele mais um pouco, talvez até o fim do ano. E pode ser uma benção mesmo do jeito torto, porque ele ficando ajuda o time na reta final da temporada. E vamos ser sinceros, o Yuri ainda não entregou o que todo mundo esperava. O cara tem potencial, tem força física, movimentação, as KD. Os gols, cadê a regularidade? É aquele típico caso do jogador que parece que vai estourar a qualquer momento, mas nunca chega lá. E talvez essa permanência forçada seja o que ele precisa para realmente focar, se reencontrar, e aí sim mostrar que vale os 25 milhões de euros que andam pedindo por ele. Mas tem que olhar também o outro lado, o Corinthians só tem metade dele. E isso complica muito na hora de negociar. Porque qualquer valor que venha, o clube já sabe que metade vai embora direto. E aí você pensa, vale vender agora por um valor alto e pelo menos garantir uma grana, ou segura a aposta que ele se valorize mais, mas corre o risco de perder e ainda sair desvalorizado? É decisão difícil, cara. E a diretoria do Corinthians, convenhamos, não é das melhores em planejamento, né? O Garro então é outro que tá no meio do furacão. O cara chegou, calou todo mundo, mostrou personalidade e tomou conta do meio-campo. E o que o clube fez? Tirou a camisa 10 dele. Isso mexe, irmão. Ainda mais para argentino. Isso não é número, é símbolo. E aí você tira e enfraquece o moral do cara, a confiança. Dá a impressão de que ele é coadjuvante, quando na verdade ele era o protagonista. Aí soma isso com salário defasado, com o jogador vendo o colega ganhando 3 vezes mais e rendendo menos. Vira uma bomba prestes a estourar. A real é que se o Corinthians não dar um tapa no contrato do Garro, logo vai perder ele. Ele vai sair, e com razão, porque jogador assim com visão de jogo, entrega tática, intensidade, não se acha fácil. E aí vai sair por pressão, por birra da diretoria, sendo que era só valorizar. Mas aí entra aquela discussão que a gente teve toda vez que um jogador faz birra, tem que aumentar salário, não dá, senão vira festa. Mas também não dá para pagar mal quem resolve em campo e pagar bem para quem canta no microfone. Aí você olha pro Coronado e, irmão, esse aí já tá com o pé lá fora faz tempo. Desde a temporada passada, pipoca boato de proposta de Arábia, de time menor da Europa. E ele fica naquele banho-maria, nunca joga de verdade, mas também nunca sai. Só que agora parece que acabou a paciência. Falta 6 meses pro contrato acabar, e ele ainda não mostrou para que veio. E vamos combinar, o cara pode até render nos treinos, ser gente boa, agregar no grupo. Mas futebol é jogo. E no jogo ele não muda nada. Aí aparece time da Arábia querendo levar com proposta boa, e eu pergunto por que não deixar ir, libera. Economiza o salário, resolve logo essa parada. Não adianta segurar jogador que já tá de olho em outra coisa. E liberar ele agora pode abrir espaço na folha para manter quem realmente quer ficar. O próprio Garro, por exemplo, a torcida sente mais falta do Garro do que do Coronado. Isso é fato. Então faz o óbvio, Corinthians segura quem é peça, libera quem virou peso. E outra coisa, todo mundo fala da tal reformulação, do tal projeto, mas enquanto tiver essa disparidade de salários, não tem projeto que resista. Como que o cara rende sabendo que o colega do lado que nem entra em campo ganha o triplo dele? E desmotivador. Aí junta a falta de comando, os vazamentos, as crises internas, e o clima vai pro buraco. Se o Corinthians quer se reestruturar, tem que começar arrumando a casa. E arrumar a casa é colocar salário certo para quem merece, cortar exagero de quem não entrega. Tem também o Romero, que ganha 1 milhão por mês e tá ali na dele. Não compromete, mas também não muda jogo. É um salário que poderia ser investido em 2 promessas ou em reforço pontual. Mas tá lá. E o problema é que essas distorções são acumulativas. O clube vai se endividando, vai perdendo margem de manobra e quando precisa agir rápido tá de mão atada.
E aí quem sofre é a torcida, que vê o time empatar com o lanterna do campeonato e ainda escuta boato de crise interna. Sobre o Memphis. Voltando nele, a questão é: ele vai ser jogador ou celebridade, porque se for jogador, beleza, tem vaga, tem bola, tem torcida com ele. Mas se virar só influencer, cantor, showman, aí complica. Porque o Corinthians é cobrança, é intensidade, é entrega. Não dá para viver de clipe no Instagram e gol de pênalti. A torcida abraça, mas também cobra. E se ele continuar oscilando, vai acabar virando alvo. E é aí que a relação azeda. O ideal seria o Corinthians sentar com ele, abrir o jogo. Você quer ficar, então entrega. Quer sair, beleza, a gente libera, mas tem que ter proposta justa. Porque se continuar nesse clima de indefinição, quem perde é o time. E o time já perdeu muito nos últimos anos por falta de pulso. Chega. Tá na hora de dar resposta em campo nas decisões. Agora, só para fechar, eu sei que a diretoria atual não inspira muita confiança. Mas mesmo assim, se tiver um pingo de inteligência, vai entender que manter o Garro e o Yuri agora pode ser a chave para pelo menos terminar o ano com alguma dignidade. E que liberar o Coronado e talvez até o Memphis, se for bem vendido, pode dar fôlego para reforçar onde realmente precisa. Porque no fim das contas é isso, não dá para ter medalhão ganhando fortuna e jogador importante insatisfeito. O vestiário racha. E quando o vestiário racha, irmã, nem Messi e Cristiano resolvem. Então abre o olho, Corinthians. Antes que o buraco fique mais fundo do que já tá. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Nos bastidores do futebol brasileiro, um rumor tem agitado os corredores de clubes, agências de marketing e escritórios de advocacia esportiva. A possibilidade de a Ambev assumir as dívidas do Corinthians, a gigante do setor de bebidas, conhecida por seu envolvimento de longa data com o esporte nacional, estaria avaliando um movimento ousado, que poderia redefinir sua presença no futebol e alavancar ainda mais sua marca junto à apaixonada torcida alvinegra. Embora nenhuma das partes envolvidas tenha confirmado oficialmente qualquer tipo de negociação, fontes ligadas ao clube afirmam que há conversas avançadas entre executivos da Ambev e dirigentes do Corinthians. A proposta ventilada nos bastidores seria um acordo de naming rights, ações de marketing exclusivas e contrapartidas comerciais robustas em troca da absorção parcial ou total de dívidas do clube, que já ultrapassam a casa de R$1 bilhão. O burburinho ganhou força após reuniões discretas ocorridas nas últimas semanas em São Paulo, que teriam contado com a presença de altos representantes da Ambev. O modelo de negócio estaria sendo inspirado em práticas internacionais, onde grandes empresas assumem responsabilidades financeiras em troca de uma associação profunda com clubes de massa. No caso do Corinthians, o ativo mais valioso seria justamente sua torcida, considerada uma das maiores e mais engajadas do país. Nos bastidores, há quem diga que o movimento seria uma resposta estratégica da Ambev frente ao avanço de outras marcas no futebol brasileiro, como a concorrente Heineken, que vem firmando parcerias importantes nos últimos anos. Uma eventual união com o Timão colocaria a Ambev em evidência novamente no cenário esportivo e abriria um leque de oportunidades de ativação comercial inéditas. Por ora, tudo ainda gira no campo das especulações. No Parque São Jorge, a diretoria evita se pronunciar oficialmente, mas não nega que está em busca de soluções criativas para equilibrar as finanças. Já os torcedores, atentos e esperançosos, acompanham cada movimentação como quem espera por um gol nos acréscimos. Com emoção, fé é aquela pitada de desconfiança que só o futebol é capaz de proporcionar. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel.